Olha, poucas obras na história da literatura mundial tiveram a ousadia de Paraíso Perdido de John Milton. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. Uma história épica, cheia de rebelião, livre-arbítrio e, no fim das contas, sobre o destino de todos nós. Para a gente entender essa obra, primeiro a gente precisa entender a ambição de quem a escreveu. Lá em 1667, John Milton não estava apenas, escrevendo um poema. Não, ele estava construindo um verdadeiro monumento, com a intenção de rivalizar com os grandes épicos clássicos, mas com uma missão que ia muito, mas muito além. E essa missão, ela tá toda contida nessa frase. É a chave para entender tudo. Milton não queria só contar uma história, entende? Ele se propôs um desafio gigantesco, responder uma das perguntas mais cabeludas da teologia. Se Deus é bom, por que o mal existe? O poema inteiro é basicamente a tentativa dele de responder a isso. Certo, então vamos entrar na história. E logo de cara o Milton faz uma coisa simplesmente genial. Ele joga a gente direto no meio do furacão, sabe? É o que se chama de in media res. O poema não começa com no princípio, nada disso. Ele começa, na verdade, com as cinzas de uma guerra que acabou de acontecer no céu. E a primeira cena, nossa, é inesquecível. Imagina só, Satã e seus seguidores acordando num lago de fogo, recém-expulsos do paraíso. A batalha militar eles perderam, claro, mas na cabeça de Satã a guerra só estava começando, de um jeito novo. É um começo sombrio, super poderoso, que te prende logo de cara. Derrotado? Sim. Mas quebrado? De jeito nenhum. Satã não perde tempo. Ele logo ergue o pandemônio, que vira a capital do inferno, e já convoca um conselho de guerra. E o plano que sai dali é bem mais sutil e, talvez por isso, muito mais perverso. A ideia é, se não dá para vencer Deus na força, então vamos atacar o que ele tem de mais precioso, a humanidade. E essa frase, nossa, ela é a pura essência do Satã de Milton. O que move esse personagem é um orgulho gigantesco que não dá para medir. Para ele, ser o chefe no inferno é 1000 vezes melhor do que ser um servo no céu. É tipo a declaração de independência mais sombria que já foi escrita. Ok, mas como é que tudo chegou nesse ponto? Bom, o poema explica isso mais pra frente. O arcanjo Rafael conta a história. Tudo começou com inveja e orgulho, sabe? Satã não aceitou a exaltação do Filho de Deus e usou seu poder de convencimento, sua lábia, para levar 1/3 dos anjos com ele. O resultado? Uma guerra de 3 dias no céu que terminou, claro, com a derrota e expulsão de todos os rebeldes. Agora, vamos sair das chamas do inferno e respirar um pouco. A gente entra agora na luz, na paz do Jardim do Éden. E o contraste, gente, não podia ser maior. É aqui que a gente vai conhecer Adão e Eva, vivendo em seu estado de pura inocência. E aqui, atenção, porque tem um ponto que é crucial na visão de Milton. Ele não descreve Adão e Eva como, bobinhos, ingênuos. Muito pelo contrário. Eles são criados, já adultos, com total capacidade de raciocínio, de inteligência e, o mais importante de tudo, com a liberdade de fazer escolhas. E é exatamente aqui que entra a ideia central de todo o poema, o livre-arbítrio. Para o Milton, a lógica era a seguinte: amor e obediência só valem alguma coisa se forem uma escolha de verdade. Porque pensa bem, sem a possibilidade de dizer não, um sim não tem valor nenhum, né? Todo o drama da história humana, no poema, se baseia nisso. Então, com o cenário todo montado, a gente sente a tensão começando a subir. Depois de uma jornada dificílima pelo caos, Satã finalmente consegue entrar escondido no paraíso. A vingança dele está prestes a ser colocada em prática. E a estratégia de Satã é pura manipulação psicológica. Ele não usa força, nada disso. Ele entra disfarçado de serpente, espera o momento certo para encontrar Eva sozinha, e aí ele usa sua arma mais poderosa, as palavras. Com muito elogio, com uma lógica toda torta, ele começa a plantar a sementinha da dúvida na cabeça dela. E aqui a gente chega num dos pontos mais fascinantes e ao mesmo tempo trágicos da interpretação do Milton. Presta atenção na diferença. Eva come o fruto porque foi enganada, acreditando na promessa de que se tornaria uma deusa. Já Adão não foi enganado. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Ele escolhe cair, de propósito, por amor a Eva, para não ficar sem ela. Isso só mostra o tamanho da tragédia humana que o Milton está desenhando. A queda, para ele, não foi um simples deslize, um erro bobo. Foi uma escolha deliberada. Um ato super complexo que envolve amor,
lealdade e uma falha gigantesca. Adão escolhe o destino dele ao lado de Eva, mesmo sabendo que com isso ele estava desobedecendo a Deus. E a consequência dessa escolha? Bem, ela é imediata e é catastrófica. A harmonia do paraíso simplesmente se quebra. A inocência se vai para sempre. E claro, o julgamento divino não demora nada para chegar. E o preço a pagar é altíssimo. De repente, surge a vergonha, a culpa, o conflito. Adão e Eva começam a culpar um ao outro. E aí vem a sentença, a mortalidade, a dor, o sofrimento, a necessidade de trabalhar duro para sobreviver. E, por fim, a expulsão. O paraíso estava de fato perdido. O mundo que eles conheciam já não existia mais. Mas mesmo nesse momento tão sombrio de julgamento, Milton planta uma semente de esperança. O arcanjo Miguel mostra para Adão uma visão do futuro. Sim, vai ser um caminho longo, cheio de dor para a humanidade, a história de Caim, do dilúvio, mas no final desse caminho existe a promessa de redenção, a esperança de encontrar um tipo de paraíso interior que se conquista pela fé. A imagem final do poema é sem dúvida uma das mais bonitas e comoventes de toda a literatura. Adão e Eva estão saindo do Éden, mas eles saem de mãos dadas. Expulsos, sim, mas agora estão juntos, unidos, prontos para encarar um mundo totalmente novo e hostil, levando com eles aquela pequena promessa de esperança. A jornada da humanidade, com toda a sua dor e toda a sua glória, começa exatamente ali. Então a gente chega àquela pergunta, né? Por que uma obra escrita há mais de 350 anos ainda mexe tanto com a gente? Por que ela continua tão relevante? Bom, vamos dar uma olhada no legado do poema e nas grandes questões que ele levantou. A resposta é que Paraíso Perdido encara de frente algumas das nossas maiores angústias, sabe? A questão da justiça divina, como um Deus bom permite o mal, o valor e também o peso de ter liberdade de escolha, a briga eterna entre ordem e rebeldia. E, claro, o tema do orgulho como a origem de toda a destruição, personificado de um jeito inesquecível na figura de Satã. E isso nos deixa com a pergunta de $1 milhão do poema. Afinal, quem é Satã? Porque se a gente para pensar com aquele discurso poderoso, com aquela determinação toda, ele quase parece um herói trágico. Só que a motivação dele é puro egoísmo e o que ele faz acaba trazendo a ruína para todo mundo. Então, ele é um herói rebelde que foi incompreendido ou ele é simplesmente a personificação do mal? A grande sacada do Milton foi justamente não dar uma resposta pronta. E séculos depois, a gente continua debatendo. A pergunta ainda está no ar.